fiéis, que isso lhe trará felicidade. E isso já é difícil demais de conseguir. É mais fácil você conseguir muito poder do que poucos amigos. Não precisa entender o mundo, basta temer a Deus. Ele, tentando entender o mundo, todas as filosofias, experimentou de tudo um pouco, se perdeu, e no final ele chega a dizer assim, ó, tentei entender o mundo, mas isso não é necessário. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você não precisa compreender o mundo. Aqui no livro tem a passagem que fala do destaque, né? Ele destaca a vaidade, que a vida afastada de Deus é sem importância e é inútil. Ele mostra que a vida sem Deus é pura ilusão. Pura ilusão. Ele olha assim e diz assim, isso aqui é tudo ilusão, certo? Terrível conclusão que ele chega, mas também muito sábia. Espera aí, é muito terrível para quem? Para quem não conhece a Deus, certo? Ele é o livro mais atual, isso é a opinião minha. Ele é o livro mais atual da Bíblia, mas não é para todos. Eu vou explicar por quê. Ele é o mais atual porque a geração que nós vivemos hoje é simplesmente a geração de Salomões. Aí tu me pergunta por quê? Porque são pessoas que não sabem o que querem. É uma geração líquida, que é volátil. Tudo procura, mas nada se acha. Tudo se quer, mas nada se tem. Tudo se deseja, mas também nada se gasta para alcançar. Então é um livro que ele trata de tudo isso, vaidade, tudo a vaidade, é como correr contra o vento, é como correr atrás do vento. E essa é a geração, tu pode analisar que essa é a geração do momento. Querem tudo, mas não querem nada. Buscam tudo, mas não alcançam nada. Eu me incluo nessa geração, por isso que eu falo, eu faço parte da tal. Eu vejo, eu vivo, eu sou. Então eu posso dizer que para essa geração esse é o livro mais atual da Bíblia. Mas por que não é para todos? Porque quando foi escrito esse livro, você deve lembrar que não existia a ideia de vida eterna. Jesus já tinha vindo à Terra? Não. Foi antes. Qual que era a ideia do povo hebreu em relação à vida? Aqui começa e aqui termina. Tanto que a questão de tu estar de bem com Deus era linkada a você ser próspero aonde? Aqui na Terra. A tua geração ser mantida aonde? Aqui na Terra. Não se tinha ideia de eternidade nesse tempo. Então ele é um livro muito atual, sim, para o mundo lá fora. Para nós, incompleto, insuficiente, caducou-se. Presta atenção, não estou dizendo que ele não ensina mais nada, muito pelo contrário, ele ensina muito. Mas para nós, é uma reflexão que não tem mais sentido. É lógico que nós já alcançamos. Para quem é convertido, já alcançou o objetivo de sua vida. Já está bebendo da água que ele nunca vai se saciar. Ele já está experimentando algo que é infinito, que dá razão para ele levantar todo dia, fazer as coisas, buscar. Cristo é muito superior a Eclesiastes. Muito superior. É um livro bonito de ler, bonito. Mas eu simplesmente leio muito mais os evangelhos do que Eclesiastes. Certo? É bonito, é reflexivo, certo? Tem que saber de cor, se possível. Mas saiba o evangelho muito mais. Porque esse sim é o motivo de você viver. Não é simplesmente você ficar se perguntando os porquês da vida. Porque senão quando vê nós estamos virados nos dinossauros, com os cabeção desse tamanho, com as mãozinhas assim, ó, tudo atrofiado porque não fazemos nada, só pensamos. Certo? Encerrado Eclesiastes, podemos encerrar? Alguém tem uma pergunta? Eu vou aceitar um chimarrão depois quando vier para cá. Tá falando? Alguma pergunta em relação ao livro de Eclesiastes? Com quantos anos, talvez tu falaste antes, com quantos anos foi feito esse livro? Século 9 a.C. Não, quantos anos Salomão tinha? Quantos anos Salomão tinha eu não abordei. Mas ele era antes dele se perverter nos caminhos da... É que é complicado, na verdade, datar a questão de idade que ele tinha, porque como tu perdeu a parte da questão da autoria, né? Não se tem certeza que foi ele que escreveu. Aqui diz que foi um sábio judeu na minha lei que escreveu. Não se refere a Salomão, entendeu? Esse não tem como linkar a idade que Salomão escreveu o livro.
Não se sabe, isso não tem como se saber, certo? Tem como se dar um chute, mas aí eu prefiro não divulgar e deixar que vocês procuram por conta própria. Que era antes de se perverter, devia ter uns 6 aninhos. É. Possivelmente Você antes acha que dele, foi né? antes? Hã? Foi antes de se perverter. Possivelmente. Se Mas foi aqui Salomão. lá nos últimos capítulos ele faz a analogia da vida. Mas no final ele. Aí que tá. No A meio, maioria no no final alega que Salomão se perverteu totalmente. Sim, no final do Que ele nem se salvou. mais lei na Bíblia. Que ele não se salvou. Muitas pessoas afirmam que ele nem se salvou, nem foi salvo. Sabia? Complicado. Complicado também. Mas eu vou dizer pra vocês assim, ó. Basta nós querer saber se Salomão salvou ou não salvou? Não. Nós devemos olhar para a vida dele assim, ó, sendo um homem sábio, sendo o homem mais sábio daquele tempo, foi um homem que ficou deturpado pelo pecado. Então, quando você olha para você mesmo, você não deve ver um super-herói. Porque com certeza você e eu somos muito menos sábios que Salomão. Então, a nossa chance de se perverter é maior. Então, tu deve olhar para o céu e pedir misericórdia, Senhor Jesus, me mantenha nos teus caminhos. Essa é a conclusão que nós devemos chegar no final de contas. Não buscar saber se ele foi ou não foi, porque não deixa claro isso. E também não cabe a nós. Certo? Certo. Tá bom. Cantares. Shirim Ha-Shirim. Autoria, Salomão? Não sei, também não se tem conclusão. Certo? Ele é datado do século IX a.C., a mesma data de Salomão, do Eclesiastes. O conteúdo dele fala sobre o amor verdadeiro. Alguns, vocês chegaram a ler um pouquinho no livro de vocês, acerca do Cântico dos Cânticos? Não? Cântico dos Cânticos ou Cânticos? Não, como é que é? Cântico dos Cânticos ou qual é a outra que começa ali? Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Tá? Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Segundo a Vulgata, a Septuaginta é Cântico dos Cânticos. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. LXX. Sempre que vocês veem o L, o X, o X, L50, X10, X10, 70, Septuaginta. Lembre-se disso. Tá? É a tradução mais antiga, mais fiel que se tem, que era do hebraico para o grego. Tá? Certo? E quando foi feita essa tradução da Septuaginta, o nome que aparecia era Cântico dos Cânticos, ou mais precioso dos cânticos, depois que foi atribuído o Cântico de Salomão. Tá? Certo? Certo. Aí existe a questão da dúvida, se foi Salomão ou não foi Salomão. Eu acredito que foi, tá? Acredito que foi Salomão, mas o conteúdo dele é muito mais interessante. Por quê? Vamos só passar aqui. As interpretações que acontecem. Quem aqui já leu o Cântico dos Cânticos? Alguém já leu? Por completo? Tá, por completo não. Não? Não é um livro que te salta aos olhos. Pelo menos a mim não salta. Alguém já viu assim algum pouquinho? Abre lá. Abre em qualquer parte do Cântico dos Cânticos daí e lê um pouquinho para mim. Pode ler em voz alta. Como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador. Poema. É um poético. É um poético. Poucas pessoas gostam desse tipo de leitura. Eu sou um que eu prefiro muito mais histórico do que poesia. Certo? Hã? Como? Não, nada. Só um contrário. Não gostar de poesia, por isso. Não, quem gosta, gente, pelo contrário, não pense isso, é precioso demais, tá? Eu sou um que eu prefiro, mas é a minha opinião pessoal. Parece-me que a gente não dá tanta autoridade para um livro assim por ser poético. Por ser poético. Mas é errado. É errado, mas acontece que você pensa assim, o cara devia estar inebriado de amor, apaixonado. A gente vê isso muito nos encontros de casais, que colocam algum versículo. É verdade. E só lá, né? Só. Alguém já viu uma pregação em Cântico dos Cânticos? Já, eu Já? Bastante? já. Uma? Assim, mais em coisas de casais mesmo. É. Mas de eu já domingo vi. na igreja, alguém já viu? Tem um versículo dele que Salomão, no meio ele escreve a poesia dele, ele avista uma noiva diferente. Eu já vi uma pregação sobre isso. Interessante. Poucas mensagens são feitas no livro. poucas. Pode ver. A maioria. Aqui fala que Quem é é o essa? amor humano, né? Uhum.
Quem é? Destaca o amor humano, o e amor mostra verdadeiro. Brilha o mais. valor do O valor amor do amor verdadeiro. Então eu vou colocar para vocês algumas interpretações que são feitas, tá? São 4 tipos que são as principais: a natural ou a interpretação literal, cheio de amor. Coloquei como título ali porque ele entende que o livro como uma coleção de canções eróticas. É isso mesmo, canções eróticas que buscam descrever o amor ideal, o verdadeiro amor, como deveria ser o amor. E nesta interpretação o livro ele é visto como poemas de amor, que expressam apertamente os sentimentos, ou seja, poemas, tá? Poética, só isso. Isso não existe. Outra interpretação que seria, só para você se situar aqui, a alegórica, tá? Agora a alegórica. Isso não existe. Que considera o livro uma ficção figurada, enigmática, alegórica, ou seja, vê o livro como historicamente verdadeiro. Ela ignora a situação histórica descrita no texto, crendo que esse não pode trazer ensino. Nesse método, a ênfase é o que o intérprete deseja dizer. Essa teoria não considera os personagens nem os lugares, ou seja, ele quer passar alguma coisa, mas os personagens e os lugares ali, tudo isso é fictício. Tá? Aqui o texto cita como sendo reais, ele não considera. Entretanto, há personagens que, embora o texto não cite o seu nome, são reais, tá? Como o pastor, né? As moças, os moços, os lugares que o texto cita. A Sunamita não é aquela que Salomão se envolve lá em cima do trono? Porque a Bíblia utiliza o mesmo nome, né, da Sunamita. Sim. Tá? E a tripológica, que é a que eu mais gosto das interpretações. Entende que o amor humano é ideal representado para levar ao leitor a pensar na comunhão com Deus. Ou seja, tá? Não nega a historicidade, ou seja, o que aconteceu, aconteceu de fato. Isso ali são relatos de algo que aconteceu de fato. Mas a validade do relato está em um paralelo com o evento do Novo Testamento. Que seria o quê? Qual que seria o paralelo com o Novo Testamento? Cristo com a igreja. Cristo com a igreja, tá? A ênfase está na relação de Deus com Israel ou de Cristo com a igreja. O que aconteceu, aconteceu mesmo. E a importância dela é sim o relacionamento humano como ideal, mas ela também faz uma ponte para o Novo Testamento apontando como é o relacionamento de Deus com a sua igreja. A fidelidade, né? A espera, o desejo, a ânsia pela noiva. Certo? Até aí, e tu pode ver que no Novo Testamento é usado uma linguagem semelhante inúmeras vezes. Certo? Quem estava num domingo aí, uma vez eu usei. Alguém lembra disso? Não? Eu falei da Catherine. Ah, sim, lembra? Tá? Tudo é teatro, mas um bom teatro. Conforme Eaton e Kerr, essa interpretação provém de Orígenes, que em cerca de 250 d.C. declarou ser Cantares, um cântico matrimonial que Salomão escreveu em forma de drama. Nessa interpretação, o texto teria sido composto para ser encenado ou cantado, ou seja, só uma encenação, não é uma música. É tudo um teatro, tá? Uma delas apresenta o texto como personagens principais, Salomão e a Sunamita. E a outra vê 3 personagens. Quem já achou 3 personagens lá? O rei que procura conquistar a moça, mas o sucesso da moça que é fiel ao seu amado pastor de ovelhas. Nem todo mundo vê o pastor de ovelhas nesse texto, sabia? Não são só 2 pessoas nesse texto. É o rei, a moça e o pastor. O rei tenta conquistar a moça com todos os manjares que o reino tem, mas a moça se mantém fiel ao seu pastor, que é o seu amado, e ele a ama de todo o seu coração. Um homem simples, um homem do campo, mas essa mulher é fiel a ele e ele é fiel a ela. E o rei tenta conquistá-la. Interessante, né? Sensual, porque foi falado nessa... Deu para entender aí? Sim. Quero que vocês peguem a questão da interpretação. Nesse sentido,
grava essa, que essa é a mais importante. Nós podemos olhar todas, vocês têm que gravar uma principal. O que aconteceu foi real, ele é algo que aconteceu, mas que não só demonstra o amor do homem, o amor ideal, mas também aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja, certo? Sensual? Sim, mas muito menos que as novelas da Globo, tá? Pode ter certeza disso. Ele é um livro sensual? Mas se tu olhar as novelas da Globo, está muito pior. É um livro que só podia ser lido por quem tinha mais de 30 anos. Rotina. Sim? Bem pra... Não podia ser lido por menor de 30 anos. Hoje já querem botar para crianças de 5, 6 anos. Exatamente. Interessante, né? Mas esse livro para uma criança de 5 anos, ele não deixa de assistir a Malhação. Não assistam. Mas, bom, isso era uma questão da época, né? Hoje as crianças estão expostas a coisas muito piores. Pode ter certeza disso. Isso é poema. Hoje em dia isso ali não é nada. Porque contém palavras como seios, contém com palavras, mas palavras. Linguagem, assim, de amor, falando do corpo da mulher. Isso na época para eles era só para quem tinha mais de 30 anos.